Do Senhor para os amados em Cristo Jesus. Palavra diária de volta mais uma vez. Gênesis 41, versículo 38 ao 44. Vamos ler. Verso 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Amados e amadas de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos diante da história do homem chamado José. Homem esse que foi vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito, chegou na casa de Potifar, e Potifar, vendo que José era um homem honesto, era um homem íntegro e que tudo que José fazia prosperava, Potifar agora coloca José sobre a sua casa como senhor, como mordomo. E a palavra de Deus vai dizer que o tempo passa e tudo que ele fazia Deus abençoava, mas um certo dia a mulher de Potifar coloca os olhos sobre José, tenta agarrar ele, mas ele, como era honesto, ele olha para aquela mulher e diz: olha, eu não posso cometer um mau tamanho contra meu Senhor e contra o meu Deus. E ela continua insistindo ao ponto que José tem que fugir dela. Ela agarra ele, a capa dele fica na mão dela. E a Bíblia diz que quando o marido chega em casa, ela fala assim: olha, o homem que tentou me violentar, me estrupar, essa aqui é a capa dele, a túnica dele, e era de José. Potifar agora pega José e coloca ele na prisão. Além agora de ser um escravo, ele vira um prisioneiro. E quando José ele chega na prisão, o tempo vai se passando, o carcereiro que comandava a prisão vê que ele era diferente e coloca ele como senhor daquela prisão. Naquela prisão, dois homens têm um sonho. Um tinha sido copeiro de Faraó e o outro tinha sido padeiro. José interpreta os dois sonhos acontecem conforme ele tinha falado. O padeiro morre, o copeiro volta a servir a Faraó. O tempo passa e agora Faraó tem um sonho. E ninguém conseguia interpretar o sonho dele. Então, de repente, aquele copeiro olha para Faraó e fala assim: ó, tem um homem lá na prisão que interpretou meu sonho, interpretou o sonho do padeiro, e conforme ele interpretou, assim se fez. Agora Faraó chama José, tira ele da prisão, faz a barba dele, troca suas vestes e traz ele diante de Faraó. E Faraó conta o sonho para ele. O sonho era 7 vacas bonitas, depois vinha 7 vacas magras, e comia as bonitas, destruía. Parecia também 7 espigas de milhos bonitas, depois parecia 7 feias, e destruía ali as bonitas. E quando José escuta o sonho, dá a interpretação para Faraó e diz: olha, a interpretação é essa: tanto as vacas bonitas como as espigas bonitas são 7 anos de prosperidade, e as 7 vacas feias como as 7 espigas feias são 7 anos em que tudo que se plantar, nada vai colher. São 7 anos de seca, são 7 anos de prova, de luta. E José vira para ele e fala: faz o seguinte, nesses 7 anos de bonança, constrói celeiros, pega todo o trigo que puder e guarda, para quando vir o tempo da dificuldade, você ter coisas guardadas para alimentar você e o povo. Faraó olha para ele e fala: ninguém há nessa terra que tem um espírito de sabedoria como você. Tira o anel da própria mão de Faraó e coloca agora na mão de José e fala: você vai governar o Egito. E aqui eu quero deixar a mensagem, a palavra diária para você.
Porque em tempos de crise é que se mostra quem é um líder. Tem pessoas que estão passando tribulações dentro da sua família. Tem pessoas que estão passando tribulações dentro do seu trabalho. Enquanto tudo estava bem, Faraó liderava aquele povo. Mas quando tudo ficou difícil, ele tira o anel da sua mão, que era a autoridade, o anel mostrava quem governava, e agora coloca sobre José e fala: José, você vai governar. Ei, querido, em tempos de crise, o que nós precisamos não é abandonar a família. Em tempos de crise, o que nós precisamos não é entrar em desespero. Em tempos de crise, o que nós precisamos não é tirar a própria vida. Em tempos de crise, o que nós precisamos é do Espírito de Deus. Porque Faraó olhou para José e disse: você tem o Espírito de Deus, por isso você vai governar esse país. Em tempos de crise, sozinho a gente não consegue. Em tempos de crise, sozinho a gente entra em desespero. Em tempos de crise, muitos estão se matando. Mas se você tiver o Espírito de Deus, em tempos de crise, Ele junto com você, você vai vencer. O que essa geração precisa é o Espírito de Deus. O que essa nação precisa são homens cheios do Espírito de Deus. Você precisa buscar o Espírito de Deus dentro de você, porque em tempos de crise Ele vai te dar sabedoria e você não vai precisar passar a autoridade da tua família para ninguém, porque o Senhor vai te dar sabedoria para conduzi-la. Pense nisso, fique na paz e que Deus te abençoe.